comissão deles lá, gerar quais os cursos que vão ter vagas para o vestibular. E isso já atualizado no sistema, quem atualiza essas vagas de cursos lá no acadêmico é a vice-reitoria lá, o Eric, né? Ele tem que atualizar todas aquelas vaguinhas lá de cursos lá. Para começar o vestibular... Mara, por favor, eu tive que atender uma pessoa aqui. Me perdoe. Tu pode só... Aí, tu estava começando a falar de como é que começava o processo. Tu pode repetir isso, por favor. Sim. Perdão. O processo seletivo, ele é semestral, tá? Todo semestre começa processos seletivos para o próximo semestre, certo? Ele, para começar, tem que estar já o período financeiro para o próximo semestre já criado com os índices financeiros de cada curso, essas coisas aí, tá? Isso aí já não é antes de começar os concursos. Quando o Yuri, que é pessoal da Central de Atendimento e da Processamento Acadêmico, o Yuri é do Processamento Acadêmico, é que cria os concursos, certo? Ele tem que criar os concursos, já teria que ter as vagas de cada curso. Ele geralmente não espera mais o pessoal atualizar. Aliás, teria que esperar, né, para atualizar as vagas no sistema acadêmico, para poder, quando criar o concurso, criar aquele concurso base. Existe um concurso base onde tem todas as vagas de cada curso. E embaixo desse concurso base fica todos os concursos que ele cria naquele semestre. Ele vai criando assim, ele pode criar um concurso para um mês, depois ele fica criando um novo concurso. Ele fecha um concurso, cria um novo concurso, dependendo das vagas se fechar ou não, certo? Ele hoje não cria um concurso e vai até o fim, não. Ele cria uma fase lá de concursos, bota vagas para aqueles cursos e vai fechando à medida que eles acompanham as coisas lá, tá? Certo? Então, ele tem que ter criado a oferta, que eles decidem antes com a CPPS e o MEC, acho que é o MEC que eles fazem aquelas reuniões, né? Para definir quantas vagas vai ter para cada curso naqueles concursos, certo? Então, quem cria os concursos? É a Central, Processamento Acadêmico, que é o Yuri, que tem uma tela no Unifor Online, cadastramento de concurso no Unifor Online. Geralmente, para ele não botar todos os concursos um a um, de começar do zero, ele faz uma cópia de tabelas, tá? Ele pega o concurso anterior e cria o novo com esse, copiando o outro, para aproveitar, senão ele teria que fazer cada cadastro novo sempre. E aí só vai alterando o que precisa, por exemplo, as vagas. Quando ele cria o concurso base, essas vagas já tem que estar definidas lá no sistema acadêmico, certo? Que aí é a vice-reitoria, é o Eric, que eu acho que atualiza isso. Ele atualiza as vagas lá, aí pode criar os concursos novos. Outra coisa que ele não pode deixar de fazer é desativar os antigos, sabe? Isso fica tudo na mão dele, tá? É uma coisa assim, na mão do cliente, eu quero dizer. Ele vai desativar os concursos à medida que eles acham que tem que desativar lá, tá? Não tem uma coisa que não. Hã? Só fazer uma observação, aproveitar aí o momento para deixar registrado, quando você falou da questão das vagas que a CPPS cria lá dos cursos, para que fique registrado aí, devido a essa implantação dos cursos de EAD, eu acho que nós vamos precisar aumentar o tamanho do campo de vagas lá nos cursos, porque hoje nós temos uma limitação de 3 posições numéricas. Isso quer dizer que nós só podemos ir até 999 vagas. Isso para o presencial atende, até hoje nós não tivemos problema com relação a isso, mas por conta do EAD, eu acho que esse número aí nós vamos ter que aumentar esse campo para colocar uma folga para a gente não ter problema. Quer dizer que eles vão ofertar assim, 1.000 vagas para um curso só, é isso? Só lembrando, viu, Jefão? Inicialmente, nesse primeiro ano, tá, tem uma previsão de 300 vagas por curso, tá? 150 agora e 150 no próximo processo seletivo.
que seria sei lá, em agosto, alguma coisa assim. Mas está com a previsão de 300 vagas por curso inicialmente, né? Eu não sei se a gente precisa ver isso exatamente agora. Eu acho que é uma preocupação válida, mas assim, para exatamente agora, eu não sei se seria a realidade. Não, com certeza, Ricardo. Eu também acho que não é momento, até porque ninguém tem tempo para isso, para mexer agora. Eu estou só pontuando aí para a gente deixar registrado e vai ter essa necessidade para a gente se planejar, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Sim, então vou continuar, né? Então, ele gera o cadastro do concurso no Unifor Online. Ele tem uma tela também no cliente servidor, porque eu não sei se essa tela do Unifor Online hoje comporta todos os campos que tinha no cliente servidor. A gente nunca conseguiu, eu não consegui nunca fechar um teste total dos dados lá, mas ele pode criar ele no Unifor Online, tá? Os concursos. Aí, depois que ele cria os concursos com as vagas ofertadas do curso, ele tem que verificar os cursos, se está tudo lá as vagas que ele quer, e aí vai fazer uma carga desses concursos com a sua oferta, suas vagas, para o CRM, certo? Então, é uma telinha no Unifor Online que ele faz uma carga dos dados dos concursos, da prova, das disciplinas, do tipo de concurso, tudo, para o CRM. Também é Unifor Online, certo? Aí lá no CRM, aí eu não sei, assim, eles criam lá um fluxo, né? Aí eu acho que o Paulo é melhor para falar isso. Eles criam os fluxos de cada concurso para poder, como é que vai ficar lá os fluxos do CRM, para fazer o acompanhamento do candidato, de vagas, essas coisas aí. Certo? Aí quando tiver no CRM, a inscrição é feita no CRM. Pode falar? Pode falar um pouquinho aí sobre essa parte? Pronto, os concursos são copiados lá para o CRM, é feita a inscrição, alguns têm aprovação automática, outros precisa o pessoal lá da CPPS aprovar, mas todos voltam para o Unifor Online através de um endpoint nosso, que aí então é chamado, no caso da graduação e transferidos e graduados, e também da pós, né? São procedures do banco de dados que gravam essa inscrição aqui no banco de dados. No caso de inscrição, existe uma volta lá para o CRM quando existe uma aprovação ou uma reprovação, né? E no caso dos transferidos e graduados, e na pós, eu acredito também, eles já entram aprovados, né? Então, é só feito o cadastro aqui dele já aprovado no nosso sistema. Lá no CRM, depois da aprovação, né, no caso dele ter sido aprovado, é ativado um botão lá, cujo existe uma integração com nossas interfaces, para o candidato fazer a pré-matrícula. Acho que na maioria dos casos, não sei se todos, essa pré-matrícula, acho que é mais para a equipe do Jefferson, imprimir o contrato e o boleto. Porque ele Paulo, me tirou uma dúvida. Só para entender aqui, um minutinho, Mara, por favor. A inscrição acontece do CRM. Isso. Aí, nessa hora, ele já anexa a documentação, Paulo? Não, né? Depende, tem alguns casos que anexa a documentação, mas isso fica só lá no CRM. Depende de como eles configuram a ficha. Mas não vem nada para o Unifor Online quando existe essa anexação de documentos. Certo, não vem nada. Aí depois da inscrição feita, aí acontece o processo seletivo, está acontecendo todo lá no CRM, né? A prova, essas coisas todas. Não. Depende da configuração, né? Depende do tipo de concurso, do tipo de prova que tem. Pronto, Entendeu? tem um que é da Existe redação prova, online. o concurso do vestibular. Vamos lá, os vestibulares dos cursos que não sejam medicina. Porque tu disse que medicina ele faz uma prova aqui, né? Normalmente por isso que estou falando desse fora da medicina. Quando o concurso é uma prova, é uma aprovação automática, né? Existe o concurso existe o concurso do Enem, existe o concurso de redação online, existe de prova, né? Que é o de medicina. Então, quem que é a prova automático aí? É o do Enem
se ele tiver a média que tem que ter, né? Então, depende. Tem 2 de Enem também, que é um automático. Automático quer dizer, ele faz a inscrição, já vê lá se tem vaga, isso aqui, a prova ele automático vai para o resultado. Tá? Então, a inscrição é toda no CRM, faz essa crítica se tem ou não a vaga, aquelas coisas do dia, e aí vai para o resultado com um link que se coloca lá no CRM que vem para a nossa página, tá? O resultado é nosso, no Unifor Online. Aí, nesse resultado, ele aparece como aprovado ou como eliminado, como ele estiver lá, e aí vai gerar ou não a matrícula dele e vai já liberar o contrato e o boleto para pagamento, certo? Não, se for uma prova de medicina, ele faz a prova aqui, corrigido aqui, e aí manda para o CRM a situação de aprovado, e aí ele manda para o link do resultado. Deu para entender? Eu fiz um resumão, assim. Deu para entender, cara? Deu para entender. Aí tem um vestibular do Enem que também não é automático, que aí ele faz a inscrição lá, e aí vem para cá, e aqui faz a operação, faz uma atualização, que é ainda numa tela do cliente-servidor, que ele pega o lote todinho, e aí classifica o candidato para passar naquele Enem, tá? Aí ele faz essa classificação aqui, aí volta para o CRM, como o Paulo disse, né, volta a situação dele aprovado ou reprovado, o que for, e aí volta de novo para cá, para entrar no resultado. Por que volta para o CRM, hein? A situação dele, se ele aprovou ou não. Quando é corrigido aqui, ele tem que voltar para o CRM o novo status dele. Não é mais inscrito, é aprovado ou é matriculado. Qualquer situação que mudar de status do lado de cá, tem que mandar para o CRM o novo status dele. Entendi. Entendeu? Se ele aprovou, aqui, fez medicina, aprovou, ele tem, é por isso que acontece aquelas coisas assim, a medicina é um lote, né? Ele aprovou o pessoal, aí tem que acionar uma telinha aqui do Unifor Online dizendo que vai mandar os candidatos aprovados. Ele não manda de um a um, ele tem que mandar todos para lá. Então, ele manda para o CRM, esse cara está aprovado, aí vai seguir o fluxo do CRM para ele entrar no resultado e aí gerar uma matrícula dele e ele receber boleto para pagar e o contrato. Se ele é eliminado, ele não vai nem conseguir entrar no link para poder ver alguma coisa. Ele já está eliminado, aí o fluxo lá do CRM deve estar dizendo para ele, olha, você não conseguiu, aí manda para outra, esse fluxo é do CRM, tá? Então, Mário, uma pergunta, quando volta para lá que ele foi aprovado, aí no próprio CRM ele imprime o boleto ou é alguma coisa dentro do Unifor Online e aceite do contrato? E boleto de matrícula é aqui. Como é que é? Cortou. É o boleto de matrícula? Para fazer matrícula? Porque não volta para o CRM a situação como aprovado? Sim. Aí diz que está aprovado, aí o CRM deve dizer, clica aqui para... Como é que é lá? Matrícula. Fazer matrícula, né? Eu não lembro mais... Tem um botão lá no CRM que só aparece quando ele está com status aprovado. O Unifor Online manda para o CRM, certo? Na inscrição dele. Se ele for reprovado, provavelmente diz uma mensagem lá, obrigado por comparecer, tente de novo no próximo vestibular. Até existem fluxos configurados para isso. Certo. Se ele for ausente, mas somente se ele for aprovado, se o Unifor Online mandar uma aprovação para o CRM, independente se foi o Enem ou se foi alguém lá no próprio CRM mexendo na caixinha de aprovação, esse botão aparece lá, certo? Esse botão fazer matrícula é uma integração que tem com o módulo do processo seletivo, tanto para pós quanto para graduação, que chama Interfaces do Unifor Online, onde ele vai completar o cadastro dele com dados que não foram pedidos obrigatoriamente no CRM para não perder o lead. Vocês estão ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Sim. Com dados complementares que são obrigatórios, mas que só fazem sentido para os candidatos aprovados, certo? Todas essas interfaces são do Unifor Online no módulo processo seletivo, tanto para graduação quanto para pós-graduação, e lá é onde é impresso o boleto da matrícula e o contrato. PDF, Unifor Online. Era isso, Ricardo? Dados complementares, boleto, contrato, né? E é onde ele também anexa documentos, não é isso? Eu não sei se o anexo dos documentos é através de requerimento, né? Ele anexa os documentos lá no CRM. Ele anexa
e depois o pessoal da matrícula, Não. O CRM, basicamente, serve para fazer as inscrições do processo seletivo. Só tem mais outras duas coisas que são feitas no CRM, que é a redação, quando tem concurso de redação, e no caso dos transferidos e graduados, se não for medicina, lá mesmo no CRM eles conseguem dizer se o candidato está aprovado ou eliminado, certo? Mas nos demais concursos do vestibular que não são redação, a única coisa que faz lá no CRM é a inscrição do processo seletivo. O resto é tudo feito no Unifor Online e mandado o status lá para o CRM. Entendeu? Então, se houver necessidade de anexar documento, também é dentro do Unifor Online, né? A anexação de documento acontece no CRM para o próprio candidato fazer a anexação de documentos. Mas qual concurso que ele anexa? E aí, isso já é matrícula que eu estou entendendo, né? É matrícula, né, Ricardo? É na matrícula, Ricardo? Não, é isso que eu estou tentando entender. É porque, assim, Ricardo, quando houve essa questão da pandemia, antes o aluno ia lá na Unifor e anexava os documentos no requerimento 133, que é o requerimento de documentos de vestibulando, quando ele ia lá fazer a matrícula. Com a pandemia, eles arrumaram uma forma de o próprio candidato anexar os documentos, né? Aí ficou uma questão, porque o candidato não podia abrir um requerimento no Unifor Online porque ele não tinha matrícula ainda ou porque ele ainda não tinha se matriculado, né? Então, isso tinha que ser feito no sistema da Unifor por um candidato que já tivesse condições de entrar no sistema da Unifor. Aí, o jeito que eles arrumaram do pessoal, dos candidatos entregarem os documentos foi, eles anexam os documentos lá no CRM, certo? E o pessoal da central, quando vai matricular esses alunos, baixam esses documentos do CRM, eles fazem um download e anexam no requerimento 133 para o aluno se matricular. E aí os documentos do candidato ficam lá no requerimento 133 no Unifor Online. Mas eles baixam no CRM para colocar no Unifor Online. René, duas perguntas. Aí, em que momento eles anexam os documentos? Quando eles vão... Tu está falando de quem? Do candidato ou do pessoal da central? O candidato. O candidato é no momento que ele recebe a aprovação dele. Aí ele tem que ser aprovado, e aí ele tem que voltar numa telinha, o Paulo sabe dizer qual é essa telinha, lá do CRM, que ele vai lá e faz o upload dos documentos dele. Assim, isso tem que ser validado, certo? Porque pela última vez que eu falei com o Yuri, eles não estavam usando isso aí, eles estavam pedindo para o pessoal por e-mail essa documentação. Foi? Foi. Então tem só que ver com eles lá se eles usaram isso. A gente fez uma gambiarra lá para voltar para a tela de inscrição, porque o CRM ele é composto de 4 passos, né? Quando não tem pagamento. Login, escolha do curso, dados complementares e resultado, né? Uma vez que ele está numa dessas etapas, assim, ele não tem a opção de voltar para a etapa anterior, principalmente se ele já tiver aprovado, para evitar dele mudar o curso, depois já estar aprovado ou reprovado, ficar gerando inconsistências, né? Aí a gente fez uma forma lá de ele voltar, mexendo no JavaScript da tela da inscrição, para a tela de cadastro, né? Então ele logaria estando pré-matriculado e voltaria para a tela de cadastro para colocar uns campos de documentos lá. Na verdade, essa configuração eu lembro de ter feito só em um concurso, né? Não me exigiram mais para outros, então realmente eu não sei como é que tá, se eles estão recebendo isso por e-mail, né? Mas a gente fez uma POC com relação a isso e implementou em um concurso, né? Mas eu não sei se outros concursos estão ainda usando dessa forma, né? Para poder fazer isso que a Renê está falando, né? De baixar do CRM e fazer upload no Unifor Online. Isso foi feito também por conta da indisponibilidade do NAT de implementar um upload no próprio Unifor Online, né? Que era onde inicialmente deveria ser feito, né? Aí, por isso, você está falando no resultado, né? Tu diz assim, no resultado teria todos os anexos, inclusive dos documentos todos os anexos graduados, todos decidiram ser feitos no CRM por conta de nossa indisponibilidade de implementar o upload no Unifor Online, né? Ainda mais para candidatos externos. Certo, tá bom. Aí, beleza, entendi, Paulo, obrigado. Aí, René, me diz uma coisa, esse requerimento é criado depois que o aluno se matricula, que ele tem o número de matrícula? Ele já tem o número de matrícula, ele foi aprovado,
Nessa aprovação é gerado o número de matrícula dele, e aí ele vai lá naquela tela de complementação de dados, né, que é onde ele complementa os dados que não foram todos solicitados na inscrição do CRM, e aí ele tem que complementar para poder se matricular mesmo. Aí ele vai nessa tela de complementação de dados, só os candidatos aprovados, e complementa. Nessa complementação de dados, ele fez tudo, preencheu tudo, é gerado o boleto e o contrato. Né? Depois que ele faz essa complementação de dados, é que o pessoal lá da central tem condições de dar continuidade ao processo de matrícula dele. Ele não consegue nem anexar documento lá no requerimento 133 se ele não tiver feito a pré-matrícula, né, que chama de pré-matrícula, que é essa complementação de dados. Então, é a central que cria o requerimento, é? É a central que solicita o requerimento lá no sistema da DAE. Eles têm um controle de quem está fazendo a pré-matrícula e vão lá, à medida que aí vão acompanhando esse pessoal para já ir criando a matrícula deles. E o requerimento, qual é o número dele? O do vestibulando é o 133 e dos transferidos e graduados é 433. Tá certo. Agora, por que o aluno não pode fazer o 133 ele? Por que o Não. tá fazendo? Vamos lá. Sem... Depois a gente vê isso. Depois a gente vê esses questionamentos. Né? Aí, assim, a central solicita o requerimento e aí o que acontece a partir daí? E aí eles vão lá na tela, lá, o Jefão sabe o nome, aquela da matrícula dos vestibulandos antecipada. A FCAN 083, Jefão? É no cliente-servidor, né? Eles vão lá na tela da matrícula antecipada, geralmente, porque os vestibulandos começam a se matricular antes de encerrar o semestre, e aí eles vão na tela da matrícula antecipada e colocam as disciplinas. Né, Jefão? Explica aí, Jefão. Que agora já está na É isso mesmo, tem uma tela feita lá no... Faz isso, Jefão? Oi? É a central que faz isso, é? Quem matricula é o pessoal do... É o pessoal do processamento acadêmico, o pessoal Yuri, Aleu, daquele pessoal ali. Tá bom. É liberado acesso para determinadas pessoas fazerem, né? Vai lá, Jefão, desculpa, pode continuar aí. Essa aplicação foi feita no Forms para a matrícula dos vestibulandos de forma antecipada. Quer dizer, na realidade, o sistema está colocando esses alunos para dentro do sistema acadêmico antes de realmente iniciar o semestre. E aí, nós temos toda uma estrutura que suporta essa inserção de dados antes do semestre ter começado. Tanto que esses alunos, na hora que é feita essa matrícula, a situação acadêmica deles não é mudada, porque, na realidade, eles ainda continuam como vestibulandos e não como cursandos, porque eles só passam a ficar com essa situação acadêmica de cursando quando a gente fizer o encerramento do semestre. O sistema fica aguardando o encerramento do semestre para pegar todos esses vestibulandos que a universidade fez a matrícula e só atualiza a situação acadêmica depois do encerramento do semestre. Agora, sim, na hora que ele faz a matrícula, o funcionário lá do processo seletivo, lá do DAE, né? Ele, como a Renezinha falou, através desse requerimento 133, ele anexa a documentação, confere, vê se está tudo direitinho, título de eleitor, certificado de conclusão do ensino médio, né? Verifica se está tudo direitinho e recebe, nesse momento aí, ele recebe o contrato educacional assinado
verifica se está todo preenchido direitinho, assinado, e aí ele sinaliza para o sistema dizendo que recebeu esse contrato. E aí a universidade guarda esse contrato para depois, se precisar discutir alguma questão contratual, ter o documento assinado. Esse é o momento que a universidade tem para ficar com esse documento guardado. Sendo que, como a Renezinha falou, por conta da pandemia, eu não sei como é que eles estão tratando essa questão da guarda do documento assinado. Jefão, com a pandemia, o que eles fizeram, que eu me lembro, logo no início, né? Aí tem que ver, como o Paulo disse, se eles estão fazendo outra coisa. Porque no começo, eles criaram um outro tipo de documento, lá no requerimento 133, né? É que o requerimento 133 não tinha um documento contrato, porque o contrato era recebido fisicamente assinado pelo aluno na hora de fazer a matrícula. E aí eles criaram um tipo de documento lá, contrato, no 133, para os alunos anexarem lá, antigamente no CRM, e eles baixarem para o 133, o contrato tipo escaneado, tirado uma foto, sei lá, para guardar esse documento e em momento posterior, quando o aluno pudesse ir à universidade, apresentar o documento físico, né? E aí, eu acho que tem até uma ocorrência que gera no sistema quando o documento do contrato não é anexado no 133, aí fica registrando lá no sistema de ocorrências que o aluno está com essa pendência do contrato, caso ele não anexe. Né? Até então, assim, estava desse modelo, não sei se mudou alguma coisa. Certo. E aí o processo acaba aí na matrícula antecipada? Aí, quando ele matricula, me corrija, ele matricula e essa tela do Jefão envia para o CRM dizendo que ele está matriculado. E envia uma senha, né, Jean? Parece também, para ele acessar o Unifor online. Envia a senha. Isso envia para o CRM, é isso? O CRM, o status dele como matriculado e uma senha para o aluno. Para fazer a régua, né, de relacionamento. Aí, a partir daí, a régua do lado do CRM para, né? E o último e-mail que ele manda para o aluno é esse, de matricular. Na realidade, a aplicação lá, ela grava as informações lá no CRM, para que o CRM, a partir daí, faça qualquer envio, o comunicado, inclusive com a senha provisória. O sistema cria a senha provisória e grava lá nas tabelas do CRM, para, a partir daí, o CRM fazer o que é preciso, né? Como entrar em contato com o aluno, como dar alguma informação. E também tem uma etapa lá, acho que a gente falou, mas ele também disponibiliza o boleto da matrícula no CRM, também tem um link, isso é antes de matricular, o boleto tanto está lá na tela, também está um boleto na matrícula para o pessoal disponibilizar esse boleto se precisar, o link. Ah, eles têm isso? Tem lá na central, né? O boleto da matrícula vai para o CRM também? Não, só o endereço. O link, né? Para acessar. É só o link para o pessoal da central poder depois disponibilizar de novo, se precisar. Tem outra, aproveitando aí, tem outra questão nesse ponto aí referente ao contrato educacional, que esse é o momento ideal para se colher a informação de quem é o responsável financeiro. É isso que eu ia perguntar. O Jefão já tem, assim, de uma maneira muito prudente, já tem reiterado isso, da importância da definição do responsável financeiro. Aí eu pergunto para vocês que estavam mais envolvidos com essa questão do CRM, do processo seletivo, em que ponto é que está essa discussão junto com a área de negócios, junto com a equipe do Jefferson Cândido? Como é que está aí? Explica aí para mim, para o Jefferson e para o Gleive, como é que está esse processo aí? Assim, pessoal, na última vez que eu conversei com o Yuri, foi até sobre esse assunto, Ricardo, ele disse que
o responsável financeiro, eles colhem realmente nesse contrato educacional. E é só no contrato que tem o responsável financeiro. Só nesse contrato. Único local, hoje. Mas só tem o nome dele, não tem a assinatura dele, não tem nada, como é que é? Eu não sei como é que é esse contrato, né? mas ele fornece alguns dados nesse contrato lá e assina como responsável financeiro. Só reforçando aí, essa questão do responsável financeiro, o momento certo é esse, o momento de coleta dessa informação. Por quê? Porque essa informação aí é passada para a seguradora. Se na hora da matrícula o aluno disser, o responsável financeiro é o meu pai ou é a minha mãe, nesse momento ele vai ter que dizer, ele vai ter que informar para o sistema qual é o CPF, nome, data de nascimento e idade desse responsável financeiro, para que o sistema guarde essa informação e, no momento posterior, passe o Orlando lá, passe essa informação para a seguradora de quem são os responsáveis financeiros por cada contrato. Porque se acontecer algum sinistro, aí a universidade está tranquila e o aluno com relação à cobertura do seguro. Jefão, E, na realidade, eu venho alertando isso desde a matrícula passada ou da anterior. Eu acho que é retrasado. Que esse negócio está fragilizado. Tá. Porque, então, assim, ainda tem mais, não só a coleta da informação, porque precisa passar para a seguradora, sendo que, para coletar esses dados, tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que, no caso do terceiro, aí precisa do termo de consentimento, e não está tendo isso, certo? E, além disso, a guarda do contrato educacional assinado pelo responsável financeiro. Porque se a universidade não tiver o documento físico, o contrato educacional assinado pelo responsável financeiro, também a seguradora pode se recusar a cobrir a questão do seguro. Entendeu? Mas a única informação que eu tive quando eu falei com o Yuri é que eles, quando estão recebendo o contrato, lá está indicando quem é o responsável financeiro. Só que ele não soube me explicar como é que é feito isso, né? Como é feita a guarda, essa parte todinha ele não soube me explicar. Mas ele disse que nesse momento ele está coletando. Dessa informação. O sistema não, assim, pelo menos na tela onde tem onde eles fazem a complementação de dados, a gente não coleta essa informação, não. Coleta, Mara? Não. Qual informação? Do responsável financeiro. Não. Eu acho que lá ele só coleta a informação do pai e da mãe. Não tem lá algum campo que pergunte quem é o responsável financeiro e essas outras informações que o Jefferson isso aí, para mim, era solicitado na hora da matrícula. O que eu conheço, assim, que quando fazia a matrícula, não é, Jefferson? Tinha na tela da matrícula, ele pedia quem era o CPF, acho que ele pede o CPF do cara. Mara, na tela da matrícula, a única coisa que temos lá é o CPF do responsável. Isso. É só o ainda CPF. Pede hoje. A seguradora, ela fez um pedido para a universidade, que inclusive o Jefferson Cândido solicitou isso aí para disponibilizar para os veteranos uma tela onde o veterano vá lá e diga quem é o responsável financeiro. Mas na hora que ele vai indicar quem é o responsável financeiro, aí tem que coletar essas informações que eu falei, o nome completo do responsável financeiro, CPF, identidade, data de nascimento e o sexo. Porque essas 5 informações aí, eles precisam, o Orlando precisa, enviar todo semestre para a seguradora. Eles geram essas informações e encaminham para a seguradora, todo semestre. Nós estamos descobertos com relação ao ingressante aí, ao vestibulando.
principalmente por conta do momento. O momento ideal é esse, na hora da matrícula, porque você precisa lançar essas informações no sistema. Agora, só que, para lançar essas informações, como são dados pessoais, quando essa informação é do aluno, não precisa de termo Não, porque tem um aluno, de consentimento. Por quê? Porque aí é o chamado legítimo interesse. O fundamento legal para a coleta, de acordo com a LGPD, é o legítimo interesse. Não precisa de termo de consentimento. Mas se for um terceiro, aí a LGPD exige a questão do termo de consentimento. Quer dizer, se a universidade estiver coletando esses dados, essas 5 informações que eu falei, sem ter o resguardo desse termo financeiro, aí realmente não está atendendo o que a LGPD exige, né? Que é o termo de consentimento. Jefferson, até onde eu sei, nem na tela da gente, nem lá do CRM tem esses dados coletados, não. Inclusive, nem informa lá se o cara é menor ou maior de 18, não. Entendeu? Mas aí é só ver pela data de nascimento. Eu sei, mas eu tô falando assim, porque uma forma do CRM fazer isso é você colocando lá uma opção que eles têm, se a pessoa é menor ou não. Aí eles fazem isso, essa coleta. Mas para quê? Não entendi. Não, essa é a única coisa que tem automática no CRM se você habilitar, mas não está habilitado isso hoje. Mas eu acho que essas informações que o Jefferson está falando não seria nem na inscrição lá do CRM. Isso, é na complementação de dados. Só que hoje não existe. Não tem, pelo menos que eu não lembro. Está na complementação de dados. Agora eu quero entender o seguinte, Jefferson. No cadastro do aluno, já existem essas informações para gravar? No cadastro do aluno, não, mas nós criamos, semestre passado, o Jefferson Cândido, ele atendendo a uma CI lá do Jefferson Cândido, foi criado toda uma estrutura para que o veterano informe essa questão do responsável financeiro. E tem uma tabela para isso? Tem tabela específica. Foi criada toda uma estrutura para que o veterano, no caso, eu alertei na época que isso tem que ser estendido ao vestibulando, que nós não tínhamos nada para o vestibulando, mas não sei o que, aquele negócio das pressas, foi feito só para os veteranos. O veterano chegar lá e dizer quem é o responsável financeiro. Só que tem toda uma logística, foi feito isso, inclusive, na época, semestre passado. Inicialmente se pensou em colocar para nossa célula 7, para desenvolver. Eu falei que o realmente não tinha condição, porque em virtude das outras demandas, e ele designou o Robério com a equipe dele para fazer isso. Mas eu alertei de toda essa necessidade aí. Inclusive, por veterano, falei dessa questão da necessidade do termo de consentimento, falei da necessidade da logística de substituição do contrato educacional, porque o que é que o Jefferson pediu? Rapaz, faz aí uma aplicação aí, o veterano chegar e informar quem é o responsável financeiro para a gente mandar para a seguradora. Só que ele, por trás disso, não visualizaram que, além do aluno informar quem é o responsável financeiro, tem a necessidade de substituir o documento físico. Porque se eles mandarem essas informações para a seguradora, na hora que o aluno chega lá, porque o aluno pode alterar a qualquer momento, a aplicação está lá, eles pediram para a aplicação ficar lá. O aluno pode chegar todo semestre e dizer assim, o responsável financeiro agora não é mais meu pai, não, é minha avó, é meu avô, alguma coisa do tipo, tá entendendo? Então, na hora que ele faz isso, o sistema identifica que houve uma modificação do responsável financeiro e sinaliza lá para o contrato dizendo que houve essa modificação e que espera que o novo documento seja entregue para que seja dado baixa no sistema. Porque o aluno solicita, na hora que ele solicita, o sistema identificou, houve uma solicitação. O contrato educacional foi substituído,
Aí, nesse momento, quando realmente houver a entrega do novo contrato, aí ele sinaliza lá para o sistema dizendo, opa, houve a unificação e o novo foi entregue. Ainda tem essa questão aí. Hoje já faz isso? Mara, porque não adianta, ó. O que Não, adianta mas você... hoje o sistema já faz isso? Eu não entendi. Não, o que foi feito foi a aplicação para o veterano informar quem é o responsável financeiro, está pronto. Mas essa logística para substituir o contrato físico, eu disse qual era o caminho, mas não foi feito. Por quê? Porque não autorizaram. Ou então não deram importância a isso. Está entendendo? Mas que realmente eu entendo que precisa. Por quê? Porque a seguradora exige, olha, a seguradora está claro nos termos do seguro, para que a seguradora se obrigue a pagar o sinistro, é necessário que o responsável financeiro esteja no contrato educacional. O que é isso? Ele está lá com a assinatura dele, lá no contrato educacional. Se não tiver, a universidade está entendendo? Não está com um documento hábil para garantir aquele seguro. Então, a seguradora, a mesma coisa que vai pedir na hora do sinistro, é dizer assim, apresenta o contrato educacional com a assinatura do responsável. Se ela não tem, como é que paga? Entendeu? Não, beleza, Jefão. Vamos fazer o seguinte, viu, Jean? Vamos levar essa questão lá para eles, né? Porque aí eles precisariam mapear esse processo para a gente poder trabalhar nesses ajustes. Para os veteranos, esse processo já existe, mas não tem essa questão do controle da substituição do documento, né? Foi isso que eu entendi aí pela fala do Jefão. É isso mesmo. Não tem não, e é fácil da gente implementar. Tá certo. Beleza. Okay. Vai conseguir compreender, Ricardo, do começo ao fim, como é que é o processo hoje? Consegui. Na verdade, é isso que eu ia dizer agora. Eu acho que agora eu entendi como é que está o processo. A gente precisava pegar essa atualização aí. Se tinha havido alguma mudança nessa parte aí do responsável financeiro, a gente viu que não, e continua do mesmo jeito. Então, a gente precisa ver essa questão lá junto com a área de negócio, até para ver como é que a gente poderia viabilizar isso. Mas de restante, eu entendi. Né? Ok. Não sei se o Gleive tem algum... Tom, o Gleive levantou a mão aí. Deixa eu perguntar aqui só para entender o fluxo, né? Enquanto está acontecendo esse processo aí seletivo e isso vai culminar na matrícula, né? Em paralelo, o resultado da oferta é onde o aluno se matricula, né? Em paralelo a isso, está acontecendo ao mesmo tempo, seria mais ou menos isso? Só para eu fazer uma ligação do processo seletivo com a oferta e da matrícula. Deu para entender, Jean? Não, a oferta é antes do processo seletivo. A oferta é antes, Gleive. Ela acontece antes? A oferta é criada, né? A partir da oferta criada, né? Quando define as vagas de cada curso, é que o concurso é criado e a partir daí segue esse fluxo aqui que a Mara, o Renê e o Agora, quando ele está falando da oferta, aí seria as disciplinas do curso, as coisas também tem que estar criada para começar a matrícula. Isso que ele está querendo dizer, né? Tu tem que ter a oferta já chega na matrícula, a oferta dos vestibulantes também tem que estar já criada, não é, Jefferson? Antecipado. É isso mesmo, Mara. Agora, eu me lembrei de outro ponto aí que eu acho interessante deixar anotado, é que, por conta desses cursos de EAD, os cursos de EAD, nós vamos encaixar esses cursos lá nos chamados períodos especiais. Então, a partir do lançamento do processo seletivo para esses cursos de EAD, vai haver a necessidade de se informar na hora de criar o concurso para que período especial, no caso de ser um processo seletivo para EAD,
qual é o período especial que aquele concurso está sendo criado. Entendeu? Verdade, verdade, vai ter que fazer isso mesmo. Mara, vai Sim, agora vocês estão falando de uma nova situação aqui, que eu estou entendendo, até o Jefferson tinha me falado uma coisa assim, que é como se eles vão criar um concurso só para o EAD. É isso? Exatamente, isso mesmo, mano. Então, já tem que mexer no vestibular, no processo seletivo, para tratar esse concurso novo, né? Porque, na verdade, assim, a gente vai criar esse processo seletivo aí do EAD, né? A gente vai encaixá-los dentro da estrutura do período especial. Então, o Jefferson falou aí que a gente precisa fazer a ligação do concurso com o período especial. Mara, é assim, toda vez que eles forem abrir um processo seletivo para EAD, o sistema lá vai ter que pedir para que ele informe para que período especial é que ele está ofertando aquele concurso. Porque cada período especial tem um código específico. Mas esse concurso vai ficar atrelado a qual período? Porque todo concurso do processo seletivo, ele tem um período ao qual ele se designa para selecionar os candidatos. É o vestibular de 2021.2, é o vestibular de 2022.1. Então, se é aqui período, aqui semestre, esse concurso vai ficar atrelado. Não é isso que eu estou falando, eles vão ter que, isso vai ser um parâmetro, ele vai ter que dizer, esse concurso aqui, primeiro, a vice-reitoria vai ter que criar o código de período especial, porque lá é um sequencial, ele está criando um código de período especial para 21.2. Aí ele cria lá, o código de período especial 60. Esse código de período especial 60 é referente ao semestre 21.2 de período especial. Então, na hora de criar o concurso, se ele disser, é um processo seletivo para EAD, aí o sistema tem que dizer, diga qual é o código de período especial. Aí ele vai informar, na hora que ele informar, o sistema vai lá nas tabelas de período especial e vai dizer, opa, tá certo, esse período está cadastrado. Aí vai verificar, é um período especial de EAD? Pronto, beleza, só isso. Entendeu? Eu não sei se eu entendi direito, não, mas assim, a estrutura do vestibular, ela é toda atrelada ao período do cadastro, do período acadêmico lá. Eu sei, mas é porque o processo seletivo é vinculado ao nosso período acadêmico regular. Agora nós temos que atrelar ao período especial e não só ao período regular. Agora sim, viu, Ricardo? Isso é uma mudança grande lá no processo seletivo, porque mexe em muitos controles que a gente tem lá dentro do sistema de processo seletivo, porque é tudo baseado no período, né? E a geração das matrículas, o controle das vagas, porque hoje a gente controla as vagas para gerar se é aprovado, se é classificável, principalmente nos concursos automáticos. Então, mexe bastante lá na estrutura do processo seletivo essa questão de um período diferente do que hoje a gente tem. Eu estou vendo aqui, gente, que tem um tipo de concurso de vestibular, que é o tipo 7, que é o concurso vestibular EAD, que está dizendo aqui, sabe? Ele diz, tipo, processo seletivo, 2014, já teve isso aqui, 2014, EAD, Enem, seleção, redação, vários tipos de prova. E dentro do concurso já tem um campo lá, que ele diz o período, lá no concurso, ele diz o período e... Eu vi duas coisas aqui. Eu não sei se é a mesma Mara, coisa. Mas isso aí ele diz só, ele dá, isso aí é só descritivo. A gente precisa identificar qual é o código de período especial para, na hora de gerar as matrículas, nós gerarmos as matrículas específicas para aquele código de período especial, porque cada período especial eles vão ofertar para determinados cursos.
Porque Mas ele pode criar... o período especial ele vai estar, de certa forma, ligado ao período regular 21.2, não vai não? Eu acho que não mexe nesse período, como ele disse. Eu estou fazendo vestibular para o 21.2, todos eles é 21.2. Aí o período especial deve ser o código que ele quer saber qual é que ele vai entrar. Não, Mara, é Não porque vai assim, mexer no vestibular, entendeu? não, mas é porque assim, ó, quando ele cria um período especial, nesse exemplo que eu falei, vai lá. Se ele, na hora que ele for criar um período especial, vamos supor que o último período especial criado foi o 59. Esse 59 foi criado e foi lançado para um curso só, o curso 47, que era Direito. Pronto. Aí ele vai criar o próximo período especial, que é o 60. Nesse 60, ele pode ofertar esse período especial para vários cursos. Administração, contábeis, economia, pronto. Lançou para esses 3. Na hora que ele for criar o processo seletivo, no período especial 60, o sistema só vai gerar matrícula para esses 3 cursos que eu falei. Não, Aí ele pode ter a necessidade de criar um outro período especial para lançar cursos só para a área de saúde, só para fisioterapia, enfermagem. Jefão, a preocupação da Renê aí é a seguinte, é de que a estrutura do processo seletivo está vinculado ao período regular. No caso, por exemplo, o próximo seria o 21.2. E toda a estrutura de solução está baseada no período regular. Aí, assim, a pergunta que eu te faço, Stefano, é o seguinte, é que para esses casos aí, né, no caso do período especial, eu vinculo o período especial a algum período regular hoje? Quando você cria o período especial, que é um sequencial, você diz que aquele período especial ele é referente a um período acadêmico. Aí ele diz, é o período especial 60, referente ao período acadêmico 21.2, como pode ser 21.1, como pode ser 21.3. Tudo bem. Mas isso aí... Por exemplo, 21.2. E aí eu estou entendendo que, no caso do processo seletivo, né, vai estar ligado ao período regular, 21.2, até porque o EAD também ele é semestralizado, né? E aí está ligado ao período regular 21.2, só que dentro do 21.2 tem um conjunto de períodos especiais, tem um período especial que tem um conjunto de cursos lá dentro, que aí é onde vão entrar os alunos da graduação EAD. Gente, deixa eu falar uma coisa. Existe hoje no processo seletivo um campo de período especial EAD e quantidade de parcelas do EAD. Isso já foi tratado antigamente. 2014 teve esse tipo de concurso, que era do EAD. Só que isso aqui só está sinalizando que o concurso é do período especial EAD, número tal, como o Jefferson estava dizendo. Eu não sei como é que fica a matrícula disso, porque agora, hoje, existe matrícula automática. Existe aprovação e matrícula automática. Então, vai ter que ser trabalhado esse período especial na hora que ele for fazer a matrícula. Ou que for gerar uma matrícula para ele, entendeu? O que vai mexer na nossa situação aqui, eu estou achando que agora tem que trabalhar nesse sentido assim, se ele vai entrar como um período de especial, se esse concurso é um especial EAD, quando vai gerar matrícula para esse aluno, vai ter que ter um tratamento. Vai mexer nas rotinas de gerar matrícula para esse aluno que aprovar automaticamente. Se esse concurso for aprovado automaticamente, vai ter um tratamento para ser feito. Até porque o controle de geração das matrículas nesses sistemas, nesses vestibulares automáticos e tudo, é tudo baseado na quantidade de vagas que foram liberadas para aquele período. Isso. Na questão do concurso base, o concurso base hoje que a gente tem, que controla as vagas dos vestibulandos, que diz se ele chegou no limite, agora vai ser só classificável ou aprovado, ele é baseado no concurso base. O concurso base ele é por período semestral. Então, muda o cálculo das vagas para o período. A gente não vai poder mais usar o cálculo das vagas por período para calcular quem vai ser aprovado ou classificável nesse curso do EAD. Vai ter que ser um outro cálculo
para poder para esse tipo de concurso O aí. que muda é isso. A referência dele não é o semestre como um todo, é um outro período aí de outra forma, não é da mesma forma que é feita hoje. O que mexe aqui, que eu estou vendo, é a matrícula. No vestibular, no concurso, já existe, Jefferson, o que tu está dizendo, já existe esse campo lá dizendo que esse concurso é de período especial EAD e quantidade de parcelas. Agora, como é tratada a matrícula, eu não sei. Então, se a tua preocupação está no concurso, o concurso já tem. Eu acho que ele só faz dizer que é de EAD, mas ele não identifica o código, o sequencial numérico a que se refere lá nas tabelas de período especial. Ele identifica exatamente isso que tu está dizendo. Ele não diz que o concurso é EAD, não. Ele diz que esse concurso tem um período especial EAD, que é esse número sequencial que tu está dizendo. O vestibular está assim. Não, Mara, esquece essa coisa que está no passado. A gente vai ter que fazer uma definição. Mas é a mesma coisa, Ricardo. Eu estou vendo que eles estão fazendo. Que a gente está fazendo diferente aqui, entendeu? Quê? A gente vai fazer uma definição em cima de um desenho que a gente está fazendo agora. Essa informação essa informação é recente. Mas certo? O que eu estou vendo é que esse período especial já existiu. Tudo bem, já existiu, mas não se preocupe com ele agora não, Mara, certo? Não, mas isso que eu estou dizendo para o Jefferson, se for para mim identificar qual o concurso que tem o período especial, isso já é feito. Então ótimo. Então, ótimo. Sim, aí eu não sei como é que fica, como tu disse, qual o tipo de matrícula que vai gerar para ele, se isso for para aprovação automática, vai ter que mexer no processo de gerar matrícula para esses candidatos. Mara, eu estou entendendo isso. A gente sabe que a gente vai ter que analisar o impacto disso, né, isso que eu estou dizendo. Dessa parte do EAD em cima do processo seletivo. Né? A gente estava querendo, nesse momento, era entender a questão do processo seletivo, de como é que ele estava lá, fazendo junto com o CRM, para a gente poder tratar essa questão na sequência, como vai ser a integração dessa solução com a solução do processo seletivo. Foi por isso que a gente... Esse concurso é EAD, tu está dizendo, né? A gente, inicialmente, queria entender como é que estava o processo seletivo. Tá, mas vocês entenderam que hoje o vestibular já está preparado para receber esse tipo de seleção EAD? Mas a gente vai ter que revisar isso, mano. Isso, tá. Vai ter que revisar essa questão. Viu, já tem, Jeff, um campo que diz isso que tu está dizendo. No concurso tem. Beleza. Então, ótimo, viu, Mara? Agora eu não sei como é que é tratado lá na matrícula. Pessoal, vamos ver isso com calma, entendeu? Tá. Vamos ver essa questão com calma. Tá, ok. Tá bom? Tá aí aproveitando aí, agora eu me lembrei dessa questão aí, uma coisa que está me preocupando com relação devido ao EAD, lá na matrícula nós temos uma limitação física de 7 posições numéricas, sendo que 3 são destinadas a identificar qual é o período e 4 realmente é que é um sequencial numérico. E a gente tem que ver a forma, assim, como é que vai ser gerada essas matrículas, para pelo menos a gente ter uma certa folga para mexer futuramente, mas lá na frente, no aumentar o tamanho desse campo de será matrícula. que o problema, Ricardo, de eles quererem liberar 10 mil matrículas para não ficar limpando? É isso, não é? Hoje eles têm que ficar limpando porque eles querem pegar, o cara não quer mais segurar aquela matrícula, porque hoje se gera a matrícula antecipadamente, pela quantidade de vagas que tem para aquele concurso. Vocês estão me ouvindo? Alô? O Ricardo comentou aqui que deu uma saidinha e volta já. Sim, então, Jefferson, isso deve ser aquele problema de que hoje você gera a matrícula antecipadamente para aquela quantidade de vagas que tem para o concurso do vestibular. E eles não queriam mais isso, eles queriam liberar matrículas, não interessa, não limpava mais. A matrícula é só para aquele candidato. É uma coisa que já está sendo solicitada faz tempo também e que tem que ser desenvolvido. Que senão vai acontecer isso que o Jefferson está falando, eles querem liberar 10 matrículas, 10 mil, e o campo não comporta. Voltei.
Mara, e assim, porque a universidade usa esse campo lá não só para graduação, mas para pós-graduação. Então, a gente tem uma limitação aí. A gente tem uma limitação por semestre. A gente tem que fazer só uma ação de diminuir a quantidade de vagas que vão ser disponibilizadas para cada curso para poder atender essa questão agora e não mexer nessa solução da graduação, não gerar essas quantidades antecipadamente. A gente tem uma quantidade menor de Eu não entendi, ó. de candidatos no meio do semestre agora. A gente tem uma quantidade menor. A gente não tem uma procura tão grande, Mara, agora, no meio do ano, certo? Por vagas, como a gente tem no final do ano. Sim, mas eu não entendi o que afeta no número da matrícula. Eu não consegui entender. A gente tem que resolver isso até o final do ano. Até já está acertado com o pessoal da verdade, que a gente não vai mexer nisso agora, porque não havia tempo disponível. Tu está falando no tamanho do campo da matrícula? Eu não entendi. Não, no tamanho do campo da matrícula não, para mexer nessa questão de não disponibilizar previamente uma quantidade X de vagas, em cima daquela discussão que a gente tinha feito junto com a Renê, que a Renê deu uma proposição de solução. Mas a gente não vai tratar isso agora. Existe essa preocupação, a gente tem que se atentar para isso, né? Mas então vai continuar do jeito que está hoje, se gera aquela quantidade de... Por enquanto vai, porque se a gente for mexer no tamanho do campo da matrícula, essa é uma alteração muito mais crítica. Não, o que eu acho que não pode acontecer é mexer no tamanho do campo da matrícula, gente. Pois não dá para mexer nisso agora, não. E nem depois, eu não estou vendo essa possibilidade de mexer no tamanho do campo da matrícula. Eu vejo a possibilidade de não ficar gerando matrícula amarrada, e sim só gerar quando o cara realmente for se matricular. Não, Mara, vai ter, por essa questão do EAD aí, na realidade a gente só tem 9.999, o sistema só consegue ir em sequencial para cada semestre até 9.999. Dentro dessa realidade aí do EAD, esse número aí, dependendo do que a universidade... Agora não, é como o Ricardo falou, estrategicamente, eu só falei nisso para o Jean deixar anotado aí, para a gente saber que são 2 pontos que precisam a gente ter preocupação. Um é com relação a esse número da matrícula, o aumento desse campo, e o outro, a questão do número de vagas nos cursos, que também tem uma limitação lá de 999 vagas. Mas são coisas para o futuro. Eu falei só para deixar anotado, para não esquecer, né? Mas que vai precisar, com certeza vai. Essa realidade do EAD pode, se for no Brasil todo, para atender EAD, presencial e pós-graduação, esse não comporta, não. Não, tudo bem, tá? Não, já estava registrado aqui, Jefão. Pessoal, a gente já passou aqui bastante da hora, passamos 15 minutos aqui, tá? A gente vai marcar depois um outro momento para a gente, a partir do desenho da solução aí que o Jefferson está fazendo para a parte antes do processo seletivo, a gente vai marcar um momento com vocês aí, Renê, Mara, para discutir essa questão do concurso, tá? Mas vai ser para agora, Ricardo? De novo aí, vai ser para esse semestre que vem? Como é que é? Esse novo concurso aí do EAD vai ser para o próximo semestre agora? Para o 21.2, tá? Mas, provavelmente a oferta da graduação EAD vai acontecer no decorrer do mês de maio. Aí tem que ver quando é que começa o vestibular, né? Não, no começo do mês de maio, no decorrer do mês de maio. Tá. A inscrição acontece no decorrer do mês de maio. A gente tem que preparar essas coisas antes. Por isso que a gente estava pegando essas informações, mas a gente não tinha fechado ainda esse cenário todo com o pessoal do NTE. A gente conseguiu fechar isso, tirando a questão financeira que ainda está pendente, na semana passada. Na semana passada, não, essa semana. Da sexta. Tá. Ok.
Então, foi nessa semana que a gente conseguiu. Por isso que a gente chamou essa reunião aqui, para entender como estava o processo seletivo. Já foi bastante útil, já deu para a gente saber quais são os próximos passos aí que a gente vai ter que fazer. Tudo bem. Beleza? Pessoal, vamos encerrar, né? Obrigado aí pela participação de todos. Cleive, eu queria falar contigo. Pode ficar na sala, por favor? Tá ok, vou guardar aqui. Boa tarde. Tá. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Daqui a pouco se encontra de novo, né?